Vamos começar lição nova. Essa é boa, hein? Esse é o tema, na verdade, aqui é a origem, a revista, né? A origem dos conflitos e os meios para vencê-los. Eu resumi só na palavra conflitos, tá? Beleza, então, gente, vamos orar então para começar? Vamos se ajeitando aí e vamos orar. Deus, muito obrigado, te louvamos, te agradecemos, Deus, mais uma vez pela oportunidade de meditar na Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, de refletir nas verdades do Senhor. Que o Senhor Deus esteja conosco, nos dando entendimento de tudo que nós vamos conversar e também, ó Deus, a capacidade para estarmos resolvendo os nossos conflitos, para estarmos agradando ao Senhor, para estarmos entendendo, ó Deus, da onde eles vêm e como nós podemos solucioná-los com a Tua ajuda. Pai, nos abençoe, cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, nosso texto base, Tiago 4:1, tá? Vocês estão à procura do ventilador, né? Tá quente, né? Hoje estava marcando 33 graus, estava marcando. Muito quente, né? Pode ler. Tiago capítulo 4, versículo 1. É o nosso versículo chave aí da revista. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Isso. Então Tiago faz uma pergunta, né? De onde vêm as guerras? De onde vêm os conflitos? Aí ele mesmo responde: vem da carne de vocês. Das paixões, né? Dos prazeres que faz parte da natureza terrena. Então os conflitos fazem parte da história humana, né? Da natureza humana. A gente tem conflito na igreja, tem conflito no trabalho, tem conflito na família, tem conflito com os filhos, tem conflito no casamento. Nós temos conflitos, todo mundo sabe disso, isso é uma coisa que faz parte da vida humana. E aí o que a gente quer estudar aqui, de acordo com o livro de Tiago? Da onde surge, né? E esse versículo já respondeu, da onde vêm os conflitos, quais são as consequências ou os efeitos dos conflitos, o que eles causam, certo? Aí o que nos interessa bastante, a solução, como resolver conflitos, e tem uma parte que não tem na revista, que são os benefícios. Então a gente vai ver, eu preguei em 2022 uma mensagem que tinha esse tema, conflitos, aqui. E nessa mensagem eu falei sobre alguns benefícios. O lado bom, vamos dizer assim, da gente enfrentar alguns conflitos e como isso podia nos ajudar também a crescer espiritualmente. Então essa parte aqui não tem na revista, tá? Eu vou complementar mais pra frente. Por hora nós vamos andar dentro desses três aqui, ó. Certo? Então vamos começar aqui com a questão da origem, mas assim, algumas definições de conflitos. Conflito é uma colisão. Quando duas pessoas ou mais colidem, né? Aí nós temos um conflito. Uma outra definição, divergência, né? Quando há uma divergência. E também quando há um choque de interesses, de pensamento. Então, quando acontece isso, nós temos um conflito armado, né? Um conflito para ser resolvido. E aí, dentro do que a gente está estudando, dentro da revista, nós estamos em busca sempre da sabedoria de Deus e da graça de Deus para resolver e para tirar proveito desses conflitos, porque que eles existem, são inevitáveis. E em todos os ambientes, em todos os lugares. Basta ter gente. Onde tem gente, tem conflito. Onde tem gente, tem conflito. Não tem jeito. Mas vamos lá então. Vamos começar a ler. Aí na revista a introdução. Esta lição... Esta lição tratará dos problemas mais comuns entre as pessoas, seja no âmbito familiar, conjugal, profissional ou mesmo cristão, conflitos interpessoais. A epístola de Tiago é muito prática e relevante ao abordar o assunto. Através da origem
origem dos conflitos e seus efeitos, e mostra a solução para o problema. Isso. Então, assim, essas contradições, esses conflitos são, essa diversidade, tudo isso é inerente à vida de qualquer grupo de pessoas. Ok? E também eu acho interessante que uma frase que eu peguei de uma psicóloga, de uma matéria que eu estudei, de aconselhamento cristão, que ela falava sobre conflitos, né? Ela coloca assim, que uma vida sem conflitos não é possível, e aliás desejável, não é desejável também. Então ela, nessa frase ela cita que os conflitos também têm os seus benefícios, né? Que é o que a gente vai ver mais na frente. Então, assim, não é possível viver sem conflitos e não é nem o desejável, não é o desejável. Para a gente crescer, para a gente evoluir, os conflitos fazem parte. É difícil ouvir isso, mas, né? Porque a gente sempre vê só, assim, o lado ruim, né? Conflito, o pastor está falando que é choque, colisão, divergência, então é tudo de ruim. Não aproveita nada. Não, tem alguns benefícios. Os conflitos são importantes, ok? Mas vamos lá, vamos continuar aí. Vamos continuar na revista. Então vamos falar das origens. De acordo com o Tiago, ponto 1 aí, Tiago 4:1, qual que é a origem? Ele fala que são as paixões que guerreiam dentro de nós. As paixões que guerreiam dentro de nós. Obras da carne. Então, lá no começo, antes da queda, não havia conflito entre Adão e Eva. Não tinha conflito. Quando entrou a queda, entrou o pecado, começaram os problemas. Então, os conflitos, a origem, pensando também nisso, a origem está lá no Éden, na queda. A partir do momento que houve a queda, os conflitos entraram, né, bagunçou tudo. Os conflitos começaram a fazer parte das relações interpessoais, né, entre pessoas. E aí a gente vai ver lá um irmão matando o outro. Aí a gente vai ver, né, depois da queda, problemas e problemas, guerras, né, guerras e guerras por conta disso. Mas vamos lá então. Mas Tiago está dizendo o quê? Que é algo do ser humano, né? Que tem a ver com as nossas paixões. Quanto à origem dos conflitos, vamos lá então, estou no ponto 1, tá? Quanto à origem dos conflitos interpessoais, Tiago inicia sua argumentação fazendo uma pergunta e respondendo por meio de uma outra pergunta. De onde procede guerras e contendas que é de vós? De onde se não os prazeres que militam na vossa carne? O autor reconhece a fraqueza humana e a tendência natural carnal para os conflitos de natureza interpessoal. A presença de conflitos, contendas, confusão entre aqueles que estão e não poderiam encontrar justificativa em fatores externos, como, por exemplo, sua dispersão. No capítulo 3 da Epístola, vemos claramente duas forças aliadas ao conflito interpessoais: a língua descontrolada, Tiago 3:12, e a sabedoria terrena, Tiago 3:18. Isso, então ele está fazendo uma ligação aqui desse tema, né, dos conflitos, com o que a gente estudou lá atrás já. Que duas causas comuns para a gente ter problema é o quê? A língua descontrolada. Grande parte dos nossos conflitos acontece por quê? Porque a gente não consegue refrear a língua, não tem domínio sobre a língua. E um outro problema é porque ao invés de a gente viver na sabedoria divina, que é espiritual, nós vivemos na sabedoria terrena, que é o que a gente já abordou também para trás. Então essas duas coisas são fontes de problemas, né? Conflitos. Qual que é a solução? Ser cheio do Espírito Santo, porque se enchendo do Espírito Santo eu consigo dominar a minha língua e eu sou cheio da sabedoria de Deus. Não que eu vou zerar tudo, mas os conflitos, a tendência é que eles diminuam bastante. Na revista ele vai falar até daquele ditado popular, né? Que quando um não quer, dois não briga, né? Não é? Porque às vezes eu posso pensar assim, mas eu controlo a minha língua,
e eu tenho a sabedoria de Deus, mas o outro vem me atacar. E aí? O outro é carnal, o outro não tem sabedoria, o outro tem a língua descontrolada, vem e manda chumbo em cima de mim. Só que se eu não compro a briga, não tem como, né? Se eu consigo resolver de um jeito de Deus, muitas vezes eu vou evitar vários problemas. Mas vamos lá. A primeira incendeia, né, a língua. Pode continuar, Elder, então, já que você está. Incendeia, destrói, contamina, envenena e amaldiçoa. A segunda é moradia da inveja, amargura, facções, vanglória, mentira e confusão. Estas duas forças são em mãos dadas com a que Tiago chama de guerras e contendas, ou batalhas de uma guerra. Isso, só paradinha aqui. Aí eu coloquei assim, ó, embaixo. Há uma guerra, então, entre a carne e o espírito. Ponto. O tempo todo a gente vive essa guerra entre as coisas da nossa carne, da natureza caída, carnal, e as coisas do espírito. Depende quem eu alimento mais, é quem vai prevalecer. Se eu estou forte espiritualmente, a minha carne enfraquece. Não vai gritar tanto, não vai ter tanta voz. Se eu não estou andando no espírito, as coisas da carne vão aparecer. Vão aparecer e muito, não tem como esconder, né? Então, entre nós cristãos, a gente percebe quando um cristão está andando na carne. Você percebe isso, no jeito de falar, de se portar, de reagir, fica aquela coisa bem latente, né? Por quê? Porque às vezes aí você vai conversar com a pessoa fala, eu de fato eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou quase tendo tempo para orar, e eu estou distante, eu estou frio mesmo e tal. Então, olha, irmão, irmã, precisa retomar a tua vida devocional, tua vida com Deus, porque está dando para ver. Está dando para ver que você está andando na carne, né? Então tem essa guerra aí. Um exemplo que aconteceu muito recente agora, né, dessa questão de língua e não sei o quê, foi lá o Rafinha, né? Vocês viram? O Rafinha lá, aquele jogador da seleção brasileira, que uns dias antes do jogo com a Argentina, falou numa entrevista lá com o Romário que ia ganhar na Argentina na porrada, tanto dentro de campo e se precisasse fora também. Tomou um vareio, foi humilhado até o último, né? Por quê? Falou demais. Falou besteira. Ele vai jogar contra um time que nem a Argentina, que é campeã mundial, está anos-luz na frente do Brasil hoje, né? E ele vai pegar e dar uma dessa, quer dizer, ele jogou, o que aconteceu? Os próprios jogadores da Argentina pegaram essa fala, isso incendiou eles. O time deles já é melhor. Aí correu no WhatsApp deles lá o quê? Olha aí o que o Rafinha falou, olha o que ele falou, vamos ver quem manda aqui no pedaço. Né? Passaram por cima. E assim, a cena mais evidente do conflito foi ali na hora que deu intervalo, que o goleiro da Argentina passou assim de propósito, trombou com ele ficou meio assim, aí dois caras da Argentina cercaram ele, ainda deram um tapinha na cara dele assim, ele ficou meio assim, aí o Hendrick veio, humilharam ele, né? E por quê? Falou demais, quer mostrar personalidade, né? Se alguém sensato ia falar, não, nós vamos jogar, nós temos que respeitar a Argentina, é um time forte, nós vamos, né? O Romário cutucou para se gerar uma situação, né? Ele entrou na do Romário. Aí falou besteira, rápido, correu isso rápido, né? Conflito armado, né? Se ele tivesse humildade, ele poderia falar assim, não, lá nós vamos tentar ganhar, a gente precisa classificar. Tinha muita coisa que ele podia falar sem falar o que ele falou. Da porrada, dentro de fora. Porque aí ele pediu desculpa depois, falou que os caras interpretaram errado, que não é o que ele queria dizer, né? Então assim, é um exemplo que eu estou dando aí do futebol de... tinha perdido de 4, daí Aí tiveram que ouvir olé, tiveram que ver os argentinos fazendo assim, 1 minuto de silêncio, porque o Brasil estava morto, para fazer 1 minuto de silêncio, zoaram pra caramba, né?
Não que eles não... Talvez eles fariam isso também se ninguém tivesse falado nada, mas ele foi falar, ele jogou mais lenha na fogueira, ele já tem uma rivalidade, jogou mais lenha na fogueira. Então cuidado, né? E hoje a gente vê muitos conflitos assim, no mundo de uma forma geral, muito na internet, por exemplo, que as pessoas vão falando qualquer coisa e usam da sabedoria terrena. É briga para todo lado. Tem até os haters, né, que eles falam, né? Na internet tem os haters, que são as pessoas que entram ali e odeiam todo mundo, né? São as pessoas odiosas. Odeia todo mundo, tudo é do contra, tudo fala, tudo quer brigar, tudo quer gerar confusão, tudo, né? Então quem entra nesse esquema, depois nós vamos ver os efeitos. Vai experimentar muitas dores. Porque está andando na carne, vai colher o quê? Morte. É o que a Bíblia ensina, né? Então vamos lá, vamos continuar aí, Oder, que eu te interrompi. A origem das guerras... A origem das guerras e dos pequenos conflitos interpessoais se encontra no interior humano. Por isso a pergunta: de onde se dão os prazeres que limitam na vossa carne? Todo aquele que se envolve numa contenda é responsável por ela. Há um ditado popular que ilustra essa verdade. Então, não quero, eu não brigo. A palavra de Deus é clara ao afirmar que a origem do homem vem do coração humano. Marcos 7, 21 a 23. Como resultado das obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Isso, vamos ler esse texto de Marcos só. O de Gálatas é bem conhecido, né? Que fala das obras da carne. E lá fala facções, divisões, né? Mas vamos ler o de Marcos aí. Marcos 7, 21 a 23. Que é aquele texto que Jesus fala que o que contamina o homem vem de dentro, né? Não de fora, né? Acho que é esse texto aí. Marcos 7. Chegando numa ocasião favorável em que Herodes, no dia de seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha... Está errado, não está não? É 21. Está em Mateus? Marcos 7. Olha aí, a letra tá grande, hein, Marcos? É que você tirou o óculos, né? 21 a 23. Eu estava pensando que minha Bíblia estava tradução errada. Olha o conflito aí, o texto errado. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, a imoralidade, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Em todos esses males está dentro e contamina a pessoa. Isso. Então, por exemplo, existe um pensamento que fala que a sociedade, as coisas de fora que corrompem o ser humano, né? Então eu sou alguém irado, violento, conflituoso porque o ambiente que eu estou tal. Isso tem uma certa influência, mas o que Jesus ensina é que vem de dentro. Jesus ensina que os homicídios, adultérios, maldade, tudo isso vem do coração humano. O que o ser humano faz? Muitas vezes dá uma maquiada por fora. É o que a gente faz, a gente usa algumas máscaras para que o nosso coração não apareça. Qual que é a solução? A solução é ter o meu coração purificado por Deus. Deus esquadrinhar, colocar no prumo o meu coração, porque senão vai sair besteira. Por isso que a Bíblia diz que não tem um justo sequer. Não tem um que possa dizer assim, eu sou bonzinho. Você não é bonzinho. Eu não sou bonzinho. Né? Se alguém fizer algo para nós, a gente quer vingança, a gente quer sangue, a gente é violento. Todo ser humano é assim. Não é a sociedade que estragou. Né? Então você vai ver, por exemplo, às vezes uma criança que nasceu num lugar que era violento, perigoso, lá no meio do tráfico e tal, e virou bandido. E você vai ver uma outra que fugiu desse caminho, que lutou contra isso, foi atrás de coisas boas, estudou, trabalhou tal, e não entrou naquilo. Né? Então, assim, envolve essa questão do coração humano e de decisões que a gente vai tomando na vida também.
Se a gente vai abraçar esse tipo de sabedoria, esse estilo de vida conflituoso, ou se nós vamos buscar o príncipe da paz. Porque sem Jesus, que é o príncipe da paz, é guerra. É guerra. Já tem as guerras dentro de nós, né? E aí quem chega perto vai levar tiro também. Então é assim, o ser humano é assim, ok? Então cuidado com algumas coisas que o mundo, né, a sabedoria terrena fala. Né? Então existe a sabedoria terrena que vem com o discurso. E existe a sabedoria divina que está afirmando que vem de dentro. Vem do coração do homem. Okay? Aí a gente tem que escolher com qual fica. Né? Mas vamos lá então, vamos continuar. Por essa razão, Paulo exortou os crentes de Éfeso e de Colossos, longe de vós. Olha o que Paulo estava falando para a igreja, não estava falando para ímpio. Estava falando para crente. Longe de vós toda amargura, toda cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Está em Efésios 4:31. Isso não é o texto que nós lemos aqui, né? E depois ele diz assim, ó, em Colossenses: fazei, pois, eu estou aí na revista, tá? Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, desejo maligno e avareza, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, e não mintais uns aos outros. Então, qual que é a orientação bíblica? A gente já está até falando da solução um pouco. É nós nos despirmos do velho homem, matar a natureza terrena, lutar contra ela e nos revestir de uma roupa nova, que é a roupa do Espírito. Então Gálatas mostra bem isso, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Né? O que acontece quando a gente está na carne, quais são as características, quais são os comportamentos, e o que acontece quando nós estamos andando no Espírito. O que nós vamos experimentar em cada situação. Então são duas situações antagônicas. A carne e o Espírito militam, brigam entre si. Enquanto o Espírito de Deus, a sabedoria divina, está tentando puxar a gente para um lado, a nossa carne está tentando ir para outro lado. Está puxando para um outro lado. Então, entenderam essa guerra aí? Essa guerra, enquanto a gente estiver aqui, vai acontecer. Por causa da queda também, muitas vezes a gente não se entende. Quantos já viveram isso assim, de eu falo A para a pessoa entendeu B? Eu falei, mas não foi o que eu falei. Ou a pessoa coloca palavras que eu não falei, ela aumenta. Mas de onde você tirou isso? Não, você falou isso comigo, nunca falei isso para você. Então essa confusão também que acontece por causa da queda, por causa da natureza humana. A gente não se entende, né? É difícil dialogar. Por quê? Porque ainda mais se os 2 ou 3 ou 10, né, depende do grupo, se estiverem andando meio na carne, aí é complicado. Fica complicado. Mas vamos lá, vamos continuar. Estão entendendo aqui, tranquilo? Nós estamos aqui na origem, né? Na origem da coisa. Tem que matar na fonte ali, né? Aí eu escrevi outras 2 frases aqui, que até eu vou estar postando no grupo da igreja. Hoje eu postei uma, mas uma delas diz assim, ó: discutir com uma pessoa que renunciou à lógica é a mesma coisa que dar remédio para um homem morto. Por que eu estou citando essa frase? Eu acho que daria até para aplicar dizendo o seguinte: discutir com uma pessoa que anda na carne é a mesma coisa que dar remédio para um homem morto. Então, tem situações que a gente vai ter que evitar a conversa, o confronto, porque aquela pessoa é a mesma coisa se estivesse dando remédio para um morto, não reage, não responde. Então a gente também tem que discernir isso, sabe? A gente entra num conflito e numa briga
que você fala, isso não vai levar a lugar nenhum, porque a pessoa está morta espiritualmente, a pessoa não entende, a pessoa não quer mudar, então fica difícil. E há uma outra frase também que diz assim, que quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador. Então, por exemplo, eu chego, vamos dizer que eu e a Elisângela tivemos um conflito tal, e aí eu uso alguns argumentos, ou a gente está discordando de algum assunto. Aí eu uso alguns argumentos, ela usa os dela tal, e assim, ela, por exemplo, eu percebo que o argumento dela é melhor que o meu, que a lógica dela faz mais sentido, que ela está certa e eu estou errado. Ou eu sou humilde e se eu estou andando no Espírito eu vou ser humilde e falar, então me perdoe, Elisângela, eu entendi errado, teu argumento faz sentido para mim, né? A tua maneira de colocar aqui para mim tá bom, então tá resolvido tal. O que acontece? Quando a pessoa é dura de coração, como eu não posso com o argumento dela, eu ataco ela. Você não pode vencer o argumento, então você ataca o argumentador. Entendendo? Então também tem situações que é isso, né? Que a pessoa não está afim de resolver, ela quer brigar, ela quer ter razão. Aí você vai ficar dando um murro em ponta de faca. Porque às vezes você está tentando resolver, né? Para ficar as coisas em ordem, mas você percebe que a pessoa não está disposta a nem usar a cabeça, nem a lógica, nem o espírito, não quer usar nada, né? Ela vai ficar te atacando. Então tá bom, fica aí com a sua opinião e eu não vou ficar insistindo numa coisa que vai trazer mais dor e mais sofrimento, né? Sim, sim. Nós somos humanos, né? As guerras, os conflitos, que é o que você disse, estão acontecendo um atrás do outro, sucessivamente. É com o filho, é no casamento, é lá na empresa, é na igreja, acontece e tal. Aí, primeira coisa, eu tenho que cuidar do meu coração. Não dá para eu responder por todo mundo. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que buscar o Espírito Santo, a minha parte, para eu saber reagir bem, ter um bom discernimento e tentar resolver, né? É aquilo que diz a Bíblia, se possível tenha paz com todos, né? Se possível, às vezes não é. Se não é, eu caminho para um lado, você vai para o outro, entendeu? Então é assim, como que dois vão andar juntos se não há um acordo? Então, que nem um exemplo aqui, que eu dei um exemplo para ilustrar, né? Eu e Elisângela, se está uma situação assim, não é resolvido, e há uma dureza de coração, seja da minha parte ou dela e tal, vai acontecer um efeito, vai ter um efeito, vai ter uma situação que quebra algo, que se não for consertado, é complicado. Então a tendência é que haja um esfriamento nesse relacionamento, um distanciamento, né? Então isso acontece, e às vezes é bom também, porque aí senão vai fazer mal, né? De ficar insistindo numa situação que... que nem aqui domingo, quem estava aqui, o pastor Daniel falou algo até meio forte, mas, né, tem razão. Ele pegou e falou aqui que a igreja tem um direcionamento, tem pastor, tal, liderança, ele falou alguma coisa assim, e ele falou, gente, é assim, nós precisamos amar, nos submeter, respeitar, tal, alguma coisa assim. Se não está bom para você, a porta está aberta ali. O pastor Daniel falou isso domingo, alguma coisa assim, tipo... Se está tudo ruim, sempre há conflito. Então, pensa, você é membro de uma igreja, vamos dar um exemplo da igreja. Toda hora você tem conflito com a liderança, com as pessoas e tal. Procura outra igreja, então. Se você está certo, todo mundo está errado, procura outro lugar. Só que você vai chegar lá, tem conflito também. E o pior, se a pessoa é a fonte dos conflitos, ela vai lá, ela vai dar problema lá. Depois ela vai dar problema, então ela fica pulando de galho em galho, né? Culpando todo mundo quando ela não. Então, assim... então acho que a primeira coisa assim, eu preciso cuidar da minha vida, do meu coração. Não dá para eu responder, nem em casa, não tem como eu responder pela Ju e pela Vitória, pelo coração dela, eu digo, não tem como. Ela tem que cuidar do coração dela, a Vitória tem que cuidar do dela.
Se dá conflito entre nós três, ou entre dois ali tudo, cada um tem que cuidar do seu coração e vai ter que resolver. Então já dá trabalho cuidar do nosso, não dá? Agora, eu vou cuidar do coração do meu chefe, do meu colega de trabalho que está do meu lado, do meu parente que jogou uma bomba na minha cabeça, não tem como eu... Né? Aí eu vou ter que tentar reagir, me comportar de acordo com o que a Bíblia ensina. Porque, no final das contas, é a Deus que eu estou servindo e eu tenho que glorificar o nome dele. Então, por exemplo, se numa situação glorificar a Deus eu ficar quieto, vou ficar quieto. Se em outra situação o glorificar a Deus é o me afastar, eu vou me afastar. Se em outra situação é eu só orar, eu vou orar. Se é sentar com a pessoa, olho no olho para tentar resolver, eu vou fazer isso. Se a pensão é se afastar, é covardia. Responde você vai levar a palavra de Deus. Né? Eu achava que se eu me afastar, você estava sendo covarde. Não é? Você vai entrar na vida. Depende da situação. E por trás disso tudo, né, gente, oração, tal, porque tem coisas que só quebram, né, só caem com oração, né? Às vezes você fala, mas por que essa pessoa é dura assim? Por que eu falo A, ela entende B? Às vezes é espiritual o negócio. E eu tenho que orar, Deus, tira essas vendas aí, quebra essas barreiras, esse orgulho, né, do coração dessa pessoa. Às vezes você tem que interceder pela pessoa. Então a pessoa às vezes está te atacando e ainda, né, vamos dizer assim, está se colocando como se fosse um inimigo seu. E você ainda tem que orar por ela. E essa é a sabedoria de Deus. Não se vingue, deixe que a vingança pertence a mim e ore pelo seu inimigo. Essa é a sabedoria divina. A sabedoria terrena vai falar, você não pode ser bobo não, desconta, se vinga e tal. Né? Mas então vamos lá. Aí tem uma perguntinha aqui, não sei se está na revista de vocês, mas na do professor tá, que é o seguinte: qual é o seu ponto fraco? Você entrar numa briga. Para entrar num conflito. Qual que é a ferida se cutucar? Né? É uma coisa assim. Por que a pergunta é importante? Porque é onde eu tenho que tomar cuidado e vigiar. Tem que tomar. Qual que é o ponto fraco? Então assim, nossa, meu ponto fraco para dar uma briga é se eu chegar lá na empresa, ou em casa, ou na igreja e eu ver isso, acontecer isso. Então você vai ter que tomar um cuidado redobrado, porque ali é por ali que o diabo vai tentar entrar para criar a guerra, né? A confusão. Então todos nós, como nós somos de carne, nós temos as nossas fraquezas, né? O autor já falou isso lá para trás. Temos as nossas fraquezas. Uma outra coisa assim, a revista acho que não fala disso, mas algo importante também. Nunca tome decisões importantes, decisões sérias, quando seus sentimentos estiverem tudo bagunçado. Então, por exemplo, você acabou de passar por uma situação de conflito, divergência, colisão com alguém e tal, aí você já vou fazer isso. A gente decide na hora da raiva, no impulso. Isso também é carnal. Então, é aquela coisa, conta até 10, esfria a cabeça, vai pensar, vai orar. Aí se clareou para você tem que tomar aquela decisão mesmo, por mais difícil que seja, aí você toma. Mas nunca tome a decisão na hora dos sentimentos confusos, né? No impulso, certo? E às vezes tantas pessoas, né, como o diabo vai tentar te cutucar para falar assim, você não vai fazer nada agora? Decide, né? Até quando? Então a gente, na hora que está passando na guerra, né, a gente não tem a calma para dizer assim, deixa eu ir dormir hoje, tentar dormir um pouco, descansar, amanhã eu penso melhor nisso, né? Que nem uma vez eu vi uma pastora falando para uma menina na igreja. Não foi a Ju, não, foi uma outra pastora. Falou assim para a menina, sai de perto de mim agora, porque eu não estou com cabeça para conversar com você agora. Porque assim, ela estava com raiva, a pastora estava com raiva do que a menina tinha feito. Ela falou, amanhã a gente conversa. Parece chocante, mas assim,
o que ela estava dizendo? Eu não estou boa agora, não vai prestar. Eu sou humana, né? E sai de perto de mim agora, amanhã a gente conversa. A pastora falou isso. Mas por quê? O que a menina estava fazendo que deixou ela desse jeito? E se ela fosse falar e reagir na hora, do jeito que estava fervendo a coisa, ela ia machucar a menina, ia falar coisa que às vezes não podia falar, enfim, amanhã a gente conversa. Né? Então é esse cuidado aí que a gente tem que ter também, né? Certo, gente? Então, origem, beleza? Entenderam a origem? E é lógico que o diabo vai jogar lenha na fogueira. O diabo quer ver o circo pegar fogo mesmo. Só que não adianta a gente ficar culpando tudo o diabo, né? Tiago está dizendo o quê? O problema está aqui, ó. Não está lá fora, está dentro de você. Né? Está dentro de você. Efeitos. Vamos dar uma lida aí em Tiago 4, do 2 ao 6. Então nós já estamos aqui, nós já falamos desse aqui, né? Quais são os efeitos dos conflitos? Nós lemos Tiago 4:1, né? Vamos ler do 2 ao 6 agora. Olha aí, ó, vocês cobiçam coisas e não as têm. Esse é o efeito. Né? Por causa da nossa carnalidade, muitas vezes a gente não alcança algumas coisas. Vocês cobiçam, mas não tem nada. Não vai ter. Vai ficar sem. Né? Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, efeitos: perdas, dores, morte, frustração de todo tipo. Seriam as consequências, né? As consequências. Oração feita do jeito errado, né? Com motivações erradas, e aí não obtém nada da parte de Deus. Então, vamos ler aí esse ponto aí, então. Efeitos dos conflitos. Pode alguém ler pra gente aí, por favor? Baseado na natureza pecaminosa, os conflitos se desenvolvem causando efeitos danosos ao ser humano. Bem escreveu Tiago. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 1:15. Como já visto nas palavras de Jesus, o que contamina externamente o homem provém primeiramente de uma contaminação interna. Os conflitos entre os leitores de Tiago geraram pelo menos 4 efeitos. Isso. Então, o primeiro efeito, frustração espiritual. O que é isso, né? Frustração espiritual. Fui frustrado espiritualmente. Que está aí, né? Dentro dos versículos que nós lemos aí. Então, vamos lá. Pode continuar lendo aí, Elder, por favor. No que resulta cobiça, inveja, violência, matar, contenda, viver, a lutar e a fazer guerra, e a avareza, diz mal para rebaixar nos vossos prazeres. Se não em improdutividade de vida, Tiago afirma que os conflitos não levam a nada e a lugar algum. Nada tendes, nada podeis obter e nada recebeis. Paulo escreveu: porque o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne,
da carne intolerará a destruição. Gálatas 6, 7 a 8. No plano espiritual, conflitos nada produzem. Isso. Aqui eu só fiz uma observação nessa última frase. No plano espiritual, conflitos nada produzem. Eu coloquei assim, ou melhor, produzem morte e danos. Produz sim. Para o mal. É que aqui ele está falando o quê, né? Eu entendi o que o autor está falando da revista. Ele está falando que não produz nada de bom, nada espiritual, né? Você não tem nada, né? Quem vive em guerra, em conflito, o que vai colher? Morte, destruição, todo tipo de dano. Tiago fala também, né? A ira do homem não opera a vontade de Deus. Então, ele está falando num contexto assim, Deus querer resolver as coisas dessa forma, né? Contendendo, achando que Deus vai de alguma maneira contrair. Na verdade, Deus entra quando sai, contendo. Exatamente. É porque quando a gente dá vazão, né, nesse sentido, eu estou usando a sabedoria terrena, né? Eu estou querendo resolver na minha força, né? Eu estou querendo resolver no grito, como a gente fala. E não funciona, né? Não é o jeito de Deus. Por isso há uma frustração espiritual. Há também uma infidelidade espiritual. Por isso que ele está usando o termo adúlteros. Então, ser amigo do mundo não é só viver nos pecados de imoralidade e tal. Ser amigo do mundo é abraçar a sabedoria mundana. Então Deus está dizendo o quê? Que quando vocês vivem em guerras, vivem amigos da sabedoria terrena, do mundo, vocês se tornam meus inimigos. Então existe uma infidelidade com Deus. A minha briga, o meu conflito não resolvido com a Ju, ofende a Deus. Eu tenho que entender isso. Não se trata só de nós. Eu estou sendo amigo do mundo ao ficar brigado com ela, por exemplo. Eu estou dando lugar ao diabo, estou sendo amigo do mundo e estou sendo infiel com Deus. Então eu tenho que resolver. Não tem jeito, tem que resolver. Tem que pedir perdão, tem que reconhecer. Por isso que ele fala também na sequência, que Deus concede graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. Então qual é o problema também dessas guerras? É a dureza do coração humano, o orgulho. Não vou falar que eu estou errado. Não vou dar o braço a torcer. Tem até uma outra aqui, ó. Tem uma outra frase aqui, depois eu ponho no grupo também. Que ela diz assim, ó. Quer ver? Ela diz assim, acho que você já deve ter visto na internet, que maturidade, quando a gente fala de maturidade, nós estamos falando de maturidade para nós, né? Maturidade espiritual. Um crente que anda no Espírito. É contar a história completa, sem pular a parte que você também errou. É uma das coisas mais difíceis. Eu vou contar a história, na minha versão, mas qual é a parte que eu errei? A pessoa que consegue fazer isso é madura espiritualmente. Aí você contou a história completa. Então é o exemplo aqui, né, que eu dei aqui, Elisângela. Eu vou contar a minha história para a Rocilda. Para a história ser completa, eu preciso falar para a Rocilda, olha, então, mas eu acho que eu também errei nisso com a Elisângela. E aí você consertou? Eu pedi perdão, eu reconheci diante dela. Agora, é muito difícil quem conta a história completa. Por isso é perigoso ouvir só um lado. É muito perigoso ouvir só um lado. Por isso que a Bíblia orienta a questão de ter testemunhas. Né? Então a Bíblia orienta, por exemplo, eu tive um conflito com o Marcos e tal, e a gente não consegue resolver, nós dois. Então chame outros irmãos da igreja. Outros para avaliar, outras testemunhas. Aí os irmãos, todo mundo falou assim, ô Marcos, você está certo, o pastor está errado. Aí eu tenho que me quebrantar. Vocês viram uma notícia recente agora? Que saiu do pastor Paulo Júnior. Quem já ouviu falar do pastor Paulo Júnior? Bem conhecido, não sei se ele é presbiteriano ou batista. Presbiteriano, né? Ele é um pastor muito assim, prega muito bem, sempre, né, fala muito de santidade e tal. E ele esses dias gravou um vídeo dizendo, ele citou o texto lá de Timóteo, falando que o homem de Deus, né, quem era bispo, quem era pastor, não podia ser violento, irado e tal, e que ele tem cometido esse pecado já há um bom tempo na congregação dele, maltratando os irmãos e tal,
e que inclusive o jeito duro dele pregar, né, que muitas vezes ele foi muito duro na hora de pregar, que na verdade ele escondia uma violência dentro dele, e que ele estava arrependido, que o conselho da igreja o afastou, e que ele nem faria mais parte daquela igreja, porque a igreja não quer mais ele lá. Olha, um pastor falando isso. E ele estava indo para um outro ministério, ele ia se afastar das mídias, ia ser discipulado por alguém. Eu achei assim, muito corajoso também e humilde da parte dele. Lógico que se ele não grava esse vídeo e não confessa o pecado e não conta o que está acontecendo, ia aparecer, porque ele é muito público, ele é muito conhecido. Então acho que ele pensou o quê? Antes de falarem, né, das pessoas ouvirem da boca de outros, eu mesmo vou gravar um vídeo. Mas ele grava um vídeo falando, olha, eu pequei, eu tenho pecado contra a igreja de Cristo, tenho sido violento com os irmãos, com a igreja muito duro, não sou um homem temperante, calmo, e eu preciso de um tempo, então estou me afastando do ministério, não vou pregar por um bom tempo, tal. Foi afastado da igreja e vai mudar para outra igreja, porque o conselho da igreja falou que não dá mais para ele continuar ali. Paulo Júnior ele chama. Tá um vídeo aí rodando aí, depois posso... Lógico que tá. Então, dentro do... Não, eu entendi o que você falou, entendi. Assim... Afastar do ministério, tudo bem, é disciplina. Mas aí não querer ele na igreja... Mas é uma escolha que o presbitério pode fazer. Porque dentro da presbiteriana, o conselho da igreja que escolhe o pastor, que tira, que põe, o conselho. O conselho, para o conselho chegar nisso, não devia ser uma coisa leve. Talvez também falaram Ok? várias vezes e ele... Isso, ele fala também no vídeo que algumas vezes os irmãos do conselho confrontaram ele e ele tentou manipulá-los. Ele confessa isso, que ele tentou convencer os irmãos assim, que tipo, eu não estou errado. Vocês estão enxergando coisa que não é. Então acho que a coisa já vinha do jeito que ele confessa, dá a entender assim, fazia um bom tempo que ele estava agindo assim com a igreja, imagino eu que com o conselho também. Então o conselho entendeu que deu. Deu. Interrogação assim sobre essa confissão. Tomara que tenha sido sincera. Sim. Ou essa confissão pública também não seja um meio de manipular. Também. Aí é só ele com Deus, né? É o coração dele. Mas ele veio a público e não vai estar mais pastoreando por um tempo. E o motivo foi esse. O motivo não foi pecado de imoralidade sexual, desvio de dinheiro, coisa. O pecado dele foi o quê? Ele veio confessar que ele era muito duro, muito violento na forma dele. Não, se for sincero, E aí ele contou ali em 3 minutos, 4, né? Do jeito que ele conta, eu entendi assim, que é uma coisa que já fazia um bom tempo, e assim, o conselho da igreja entendeu que além de afastá-lo, não queria mais ele como pastor da igreja. Não ia mais ter clima ali, né? Aí parece que ele foi para um outro, né? Eles entenderam, acho, a igreja presbiteriana entendeu que era melhor, para ele ser curado, né, restaurado, ele ir para outra congregação. afastava as pessoas, né? Hã? De repente ele ia afastar muito mais pessoas. Entenderam assim, tomaram a decisão, está tomada. Mas você vê como que... Às vezes tem isso, passou essa imagem que não queriam ir lá. Né? Às vezes, pro bem dele, pro bem da igreja, vamos transferir, tem área, tem tanto. Sim. Não, ele fala que ele ia para uma outra congregação ser discipulado, ficar um tempo longe das mídias. Às vezes aquele pastor lá é bem doido, a pregação dele é bem... Para ele falar isso aí, deve ter sido verdade. O que aconteceu, né? Agora, e se ele se arrependeu, aí tudo, né? Aí a gente entrar nas coisas do coração, a gente não consegue, né? Vamos ver a sequência, né? Mas ele... Então. Não é fácil não, né? Mas é um exemplo aí muito recente também que mostra isso, os efeitos, né? Tem consequência. Entendeu? E aí dentro dessa questão da dureza do coração humano, do orgulho e tudo mais, muitas vezes
as pessoas, no geral, tá? Seja pastor, não seja, né? Elas são avisadas, confrontadas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e vai, e disciplina, e tal, e tenta resolver. Não é uma coisa, quando estoura, é algo já recorrente, normalmente. Não é uma coisa assim, nossa, naquele dia eu não estava bom, né? É uma coisa que a pessoa já vai sinalizando isso. Então, né, veja como é sério a gente cuidar do coração. Cuidar de nós em primeiro lugar, né? Então tá bom. Vamos ver aí, acho que já quase 9, né? Nós paramos na infidelidade, né? Fidelidade espiritual. Então, olha lá, os conflitos expressam a influência ativa da natureza pecaminosa que mostra tanto o padrão como os princípios e valores mundanos. Em outras palavras, os conflitos concordam com o mundo e se rebelam contra a santidade de Deus. Se eu vivo a brigar com o mundo inteiro, eu estou contra Deus. Ok? Estou brigado com Deus. Por essa razão, Tiago os chama de infiéis. O termo corresponde a uma pessoa adúltera, aludindo à infidelidade a Deus no Antigo Testamento mediante a idolatria. Por que também é uma idolatria? Por que o orgulho se torna uma idolatria? Por que a dureza do meu coração se torna uma idolatria? Porque eu começo a idolatrar a mim mesmo. Eu estou sempre certo, eu não erro, eu sou inteligente, eu tenho os melhores argumentos e tal. Eu quero tudo do meu jeito, então eu me tornei o meu próprio Deus. Olha que sério que é. Então, essa questão do coração estar em guerra com todo mundo, a gente está em guerra com Deus, nós estamos sendo infiéis a Deus e nós estamos idolatrando a nós mesmos. A gente nunca pensa na idolatria nesse aspecto, né? Então tem que ser do meu jeito, da minha forma. Eu não consigo entender que no mundo tem diferenças. Então, olha uma outra frase aqui de uma psicóloga. Ela diz assim, que a unanimidade é o quê? Todo mundo pensa igualzinho. A unanimidade é uma ilusão. Não existe unanimidade. E essa ilusão cria patologias, doenças, certo? Ela diz assim, a unanimidade é a unidade levada ao extremo. Então, a Bíblia ensina a unidade? Ensina. Nós temos que ser um só coração, uma só mente, lutar pela mesma causa. Há uma unidade. Só que a unidade levada ao extremo se torna unanimidade ou uniformidade. Isso é patológico, porque as diferenças não são respeitadas. Então tem líderes que são doentes. Em que sentido? Esses líderes querem que todo mundo pense igualzinho a ele. Tem membros da igreja que são doentes. A pessoa não consegue entender que o outro tem um outro estilo de vida, tem gostos diferentes, tem personalidade diferente, né? Que meus irmãos estavam falando aqui de pescar, né? Eu não gosto de pescar. O pastor é louco, então o pastor é doente. Por quê? Meu pai nunca pescou, meu pai gostava de futebol. A vida inteira eu fui em estádio de futebol, jogava bola na rua. Na minha vida inteira, vou fazer 51 anos, se eu fui 3 vezes num pesqueiro, foi muito. E ia lá para comer churrasco. Não faz parte da minha cultura, não faz parte do meu gosto pessoal. Mas eu entendo quem gosta, eu respeito quem gosta. Eu vou lá, nossa, para mim, aquele silêncio, né, perto do rio, e é um momento que é uma terapia para mim, amém. Para mim, a terapia é ir correr. Aí comer uma comida boa. Ai, mas nós somos diferentes. Então é nesse sentido, certo? Na igreja, o que acontece? Nós vamos ter que chegar num acordo em alguns assuntos, mas não significa que todo mundo vai pensar igualzinho. Só que a humildade vai fazer com que a gente aceite, por exemplo, que eu aceite que eu perdi no argumento. Que, por exemplo, se 10 irmãos votaram
uma coisa e só eu pensei diferente e votei contra, eu sou voto vencido, eu perdi. Entendeu? É bom. Exatamente. Então, por exemplo, se vocês me convidam, eu não vou ligar para pescar, mas para o churrasco eu gosto. Para estar lá conversando com você, eu gosto. Né? Então, assim, percebe? A unidade é bíblica. Deus nos ensina a ser unidos, mas não ser todo mundo igualzinho. Né? Então, isso acaba criando algumas patologias, certo? Nove, né? Aí hoje eu pus uma frase no grupo aí, quem está no grupo viu, né? Que eu coloquei assim: onde dialogam pessoas sábias, opiniões não geram conflitos, mas geram novas ideias. Então, uma questão é isso, né? Nós estamos conversando aqui, e se entre nós as pessoas estão andando no Espírito, elas são sábias, e a gente está dialogando, será que a gente faz assim, o assado, começa com isso, com aquilo, o que você pensa, tal. Onde tem a sabedoria de Deus, as pessoas vão o quê? Não vão ficar brigando entre elas. Elas vão o quê? No meio dessa conversa, desse diálogo, novas ideias vão surgir e nós vamos chegar num consenso. Isso é espiritual. Ok, gente? Tá bom? Tudo bem? Né? Ok, tudo bem. Então, essa conversa, ela é respeitosa também. Isso mostra respeito. Olha, o que você acha? Que nem eu estava lá no Congresso de Mulheres, aí o regional, o pastor Joel, disse assim: Pastor Vonei, eu preciso conversar com você. Ele é meu regional, ele é superior a mim. Aí eu até brinquei lá com a mulherada na mesa, e o regional quer conversar comigo, né? E aí ele falou, coisa rápida, tal. Eu cheguei perto dele e ele disse assim: olha, vai ter o Cojar e tal, e eu tô com uma ideia de levar uma das duas bandas. Uma chama Drops, levar no Cojar, e a outra chama 2 metros. Tudo bem para você? Eu falei, pastor, eu não conheço nenhuma das duas. Desculpa porque eu não estou atualizado, mas eu vou ver por mim. Se o pastor, ele falou que os meninos lá, meu filho, meu genro, né, o pessoal viu e é super legal. Uma é meio de rap e a outra tal, que são duas bandas evangélicas que tem uma pegada bem jovem. E aí eu peguei e falei, não, por mim, pastor, se vai ser legal, bênção pura. Né? Depois eu vou entrar no YouTube e tal, eu quero ver, né, porque eu não conheço e eu preciso também estar atualizado. Mas assim, eu achei legal da parte dele. Ele poderia pegar e falar, Vonei, o Cojar, eu sou o regional. O Cojar, nós vamos levar a banda tal. Só que por que ele veio perguntar para mim? Porque eu sou o secretário regional de jovens e adolescentes. Então é uma questão de conversar, né? Aí eu fui no YouTube, entrei lá, vi as duas lá, achei super legal as duas. Falei, nossa, as bandas são jóia, tal, tomara que dê certo. Beleza. Então percebe? Agora, se ele me perguntou, eu também poderia, com educação, né, se eu não gostasse de uma delas, falar, pastor, essa daqui, né? Agora, e qual que é o cuidado que eu tenho que ter também? Eu não posso dar uma opinião só baseada no meu gosto pessoal. O Cojar não é para mim. Os jovens que vão lá são de outra geração. Não pensa mais que eu sou o velho. Então, por exemplo, quando eu ouvi as duas bandas, eu gostei mais dessa Drops. Depois vocês veem lá. O estilo dela é mais o meu gosto. A outra é mais um rap, muito inteligente, muito legal. Mas nós temos que pensar o quê? O que é melhor, o que essa galera está ouvindo mais e que ia ser melhor para eles, e que ia ser até um chamariz para eles poderem. Aí eu falei, Vitória, você conhece? Ela conhece as duas. Nunca tinha ouvido falar. Falei, Vitória, você conhece Drops? Conheço a banda Drops. É mesmo? Aí o pastor Joel até brincou comigo, Drops na minha época era Drops, né? Bala, né? Aí ele falou, e sabe por que chama Drops? Aí eu fui pesquisar. A palavra Drops significa gotas. A ideia do nome da banda Drops é gotas da presença de Deus. Gotas de sabedoria. Olha que bonito o nome. Achei super legal.
E uma das músicas que a gente canta aqui na igreja é uma música deles. Acho que aquela... Ele é teu. Hã? Isso. Por ele estou gastando a minha vida. Aquela música lá é deles. É uma banda que é de uma igreja de Londrina, no Paraná. Igreja Nova Aliança, acho que chama. Igreja Nova Aliança, de Londrina. É a equipe de louvor deles ali. Eu escutei essa música e falei, caramba, essa música é deles, não sabia. Super legal. Então, assim, onde tem pessoas espirituais, a gente vai conversar com calma, né? Vamos pensar, não vamos deixar que as nossas emoções, né, que a nossa carne grite. Porque a gente acaba se precipitando, acaba criando confusão, conflito, às vezes de bobeira, né? Porque está na carne. Essa que é a verdade. Ok? Então vamos parar nesse 3 aqui. Uma flechinha aí. Inimizade espiritual. É só problema, né? Problema, né? Então os efeitos, frustração, infidelidade, inimizade, insensibilidade, só, né, as consequências quando eles não são resolvidos, porque assim, os conflitos vão aparecer, ponto, vão aparecer, ok? E aí a questão é o seguinte, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse conflito? Né? Então, e muitos conflitos também acontecem porque a gente é ruim de comunicação, né? Ruim de comunicação, a gente não explica direito, não é claro, né? E aí dá um conflito porque faltou diálogo, faltou ter conversado melhor, faltou uma explicação melhor, então aí dá conflito, né? Então veja a importância do diálogo também, de conversar antes, de pensar nas coisas, né? Porque quando isso não acontece, os desentendimentos, a tendência é eles aflorarem mais, né? Eles acontecerem mais rápido, né? Certo, gente? Então vamos orar então. 9h05. Então, pense nisso. Qual é o teu ponto fraco e põe uma cerca aí. Pede para Deus colocar uma cerca em volta, né? E aí tem situações, gente, que a gente tem que ter a sabedoria assim. Tem coisas que não fazem bem para nós. E às vezes a gente fica assistindo aquilo, vendo aquilo, e o negócio fica fervendo dentro de nós. Tem coisa que fala, não preciso ver isso aí não, deixa quieto, isso daqui não está fazendo bem, está prejudicando minha vida espiritual, está prejudicando minha comunhão com Deus, sai fora. A gente fica comendo, né? Então, um exemplo que eu dei, isso, a internet, gente, é um campo de guerra. É um campo de batalha. Se você entrar ali, é só confusão, é só conflito, é só um brigando com o outro e tal. Então, às vezes, você fica naquele ambiente, o teu cérebro vai se acostumando com isso. Aí depois você não sabe por que você está triste, deprimido, deprimida. Dizendo, mas de onde está vindo essa tristeza? Está vindo. O Wilson usou bem aí, né? Está comendo lixo o dia inteiro, vai vomitar, né? Está comendo comida estragada o dia inteiro. Então, gaste mais tempo assim, pensando nas coisas de Deus, né? Se alimentando bem e cuidando de você, né? Da tua saúde mental, da tua saúde espiritual, para você estar bem calminho na hora que vier a bomba. Tranquilo, né? Tranquila para poder... Calma, irmão. O irmão está nervoso. Tá, vamos conversar. Vamos. Amém, gente? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado. Te louvamos, te agradecemos porque o Senhor nos deu o Espírito que habita em nós e que nos ajude a ter domínio próprio, que nos ajuda a ter sabedoria, discernimento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o principal responsável por pacificar a nossa vida, o nosso coração, e nós pedimos a Ti, Deus, nos ajude a matar, a fazer morrer a nossa natureza terrena a cada dia, para que nós possamos ser fiéis a Ti, para que nós possamos honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, e para que nós possamos, dentro do possível, também viver bem com as pessoas, em paz com as pessoas.
Em nome de Jesus, nos leve em paz, nos dê descanso, nos dê sabedoria também, como nós conversamos aqui, para nos alimentarmos bem, espiritualmente, emocionalmente, no nosso dia a dia, e que tudo isso leve a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente.